Estamos nesta noite de quinta-feira transmitindo o culto de doutrina para os irmãos que estão ligados aí no Face e APB Iranildo Dias. Para nós é uma satisfação estar aqui com os irmãos, com todos aqueles que estão conectados e acompanhando esta transmissão. Devido às dificuldades dos últimos dias, todos têm tomado conhecimento da calamidade que tem tomado conta da nação brasileira, uma pandemia que tem chegado agora aqui ao Brasil. E dentro desta realidade estamos transmitindo o culto aqui de nossa casa, de nosso lar, e desejamos levar até você uma palavra bíblica, uma palavra de Deus para fortalecer a sua fé, para edificar a sua vida espiritual. Então, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe nessa transmissão, que todos nós possamos ser abençoados por sua graça, por sua bondade, e queremos convidar você para juntar-se a nós neste momento de culto, de louvor e de adoração, para iniciarmos orando ao Senhor. Em tudo precisamos da bênção do nosso Deus, precisamos dele em tudo e para todas as coisas, de maneira que este é um momento de culto e de adoração ao Senhor, e que nós convidamos aqueles que nos acompanham para curvarem suas cabeças, fecharem seus olhos e orarmos ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos por tua bondade e graça, no nome do teu santo Filho Jesus, para, Senhor, levar a tua palavra àqueles que estarão acompanhando esta transmissão, Senhor, por meio da internet. Pai, abençoada seja cada vida, seja assim nos dada a tua palavra para que possamos transmiti-la, comunicá-la, e aquele que receber e acolher com fé seja no teu santo nome abençoado. Abençoa esta noite, abençoa este momento, nos dá a tua graça, concede-nos da tua presença. Fica conosco e conduz-nos pelo teu Espírito Santo. Assim oramos a ti, ó Pai, no nome do teu santo Filho Jesus. Oramos também por este momento difícil que se abate sobre a nação brasileira, e te apresentamos, Senhor, este problema, pedindo que o Senhor intervenha e o Senhor faça, opere um milagre. Assim nos guarde o Senhor e nos livre de todo mal, e que esse mal que se propaga, Senhor, e que se alastra pela nação, seja detido por tua bondade, por tua graça, pelo teu poder, no nome do teu santo Filho Jesus. Nós assim oramos, te rendendo graças. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, gostaria de convidar a todos que estão ligados neste culto, nesta transmissão, para entoarmos ao Senhor louvores. E aqui quero convidar a igreja que acompanha esta transmissão para juntos entoarmos o cântico 61 da harpa cristã. Esse louvor diz: Deus tomará conta de ti. Não temos que nos encher de pavor, não temos que nos deixar dominar pelo medo, mas entregar o nosso coração, a nossa vida ao Senhor e confiar inteiramente nele, totalmente nele. 61. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor,
de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, Senhor tomará conta de ti. Cristo, que é teu amado pastor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, Senhor tomará conta de ti. Cristo, que nos dá poder e valor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Sim, Deus cuida de nossas vidas. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que se revela na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada. Louvado seja o seu nome. Temos encontrado descanso no Senhor e convidamos os irmãos a juntos entoarmos o Cântico 200 da harpa cristã, que fala de um amigo, sim, bom amigo, este amigo Jesus que não pode faltar. Quão bondoso amigo é Cristo! Quão bondoso amigo é Cristo! Carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor.
com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. Seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Deus pelo descanso que só em Cristo podemos encontrar plenamente. Sim, Jesus disse certa vez: vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus por este alívio que podemos encontrar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos para levar até você uma palavra de Deus, uma palavra que abençoe, que conforte o seu coração, que edifique a sua fé. E convidamos aqueles que nos assistem, que acompanham esta transmissão, a abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, um texto da Escritura Sagrada, para lermos juntos e assim edificarmos a nossa fé. Porque a palavra de Deus, ela é alimento espiritual. Jesus fala deste alimento ao dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, esta palavra é alimento para a nossa alma. Ela também é fortaleza, ela é força para a nossa fé. Ela produz fé e ela também nutre a fé. Assim, usamos a palavra de Deus para nos alimentar espiritualmente e receber de Deus graça, força pela sua palavra. Para o cristão, a Escritura Sagrada é indispensável, pois a nossa fé está fundamentada nesta palavra viva e eficaz, que é mais poderosa do que uma espada afiada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito. Passagem de Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que esta palavra é viva e eficaz. Sim, porque ela não é nossa, ela é de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa. Assim, ela é poder dos céus nesta noite para curar, para libertar, para transformar, para converter, para salvar. Louvamos a Deus por sua palavra. Na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, assim encontramos a partir do versículo de número 3.
Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus, olha que texto maravilhoso, olha que palavra maravilhosa, versículo de número 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade, isto é, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Versículo 18 do capítulo 1 diz assim: o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Agora eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, para o versículo 1 do capítulo 2, porque é com base nele que nós queremos trazer aqui uma palavra, uma instrução, uma doutrina, segundo a graça de Deus, que nos for dada para este momento, para esta ocasião. Diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E é exatamente essa expressão. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vou repetir mais uma vez. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra.
E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. Ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Até o versículo 13 do capítulo 2, para, com a graça de Deus, meditarmos aqui e buscarmos trazer uma instrução, uma doutrina sobre o fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Deus nos criou de um modo tal que a sua palavra, já no Salmo 103, nos diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Você pode encontrar esta passagem no Salmo 103, versículo 14. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E esta palavra pó é uma referência às nossas limitações e fraqueza. Em nossa estrutura humana, nós somos tanto limitados quanto frágeis. E há em nossa natureza limitações que são próprias dela, fraquezas que são próprias da natureza humana, de maneira que diante de situações adversas, diante de situações contrárias às nossas expectativas, nós podemos experimentar e vivenciar tristeza, angústia, né, e dor. De modo que nós encontramos na Bíblia que o próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em sua natureza humana, ele experimentou a tristeza quando lá no Getsêmani ele disse: a minha alma está profundamente triste, né? Até a morte. Ele experimentou essas fraquezas que são próprias da natureza humana e que nós as conhecemos muito bem, dada a limitação ou as limitações e fraquezas que nos são próprias ou que são próprias da nossa natureza humana. Deus nos fez assim, Deus nos criou assim. Não somos de aço, né? não recebemos uma estrutura de ferro ou de aço, e mesmo que fôssemos de ferro ou aço, ainda assim teríamos limitações e fraquezas, porque somente Deus é autossuficiente. E Deus assim fez a natureza humana para que nós encontrássemos nele plenamente a sua as nossas vidas.
O apóstolo Paulo escreve esta segunda carta a Timóteo, estando preso na cidade de Roma. A data provável é o ano de 64. Ele havia escrevido outras cartas da prisão, como a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, aos Colossenses, a carta a Filemon, são conhecidas como cartas da prisão. E nestas cartas havia uma expectativa do apóstolo Paulo de ser liberto e assim de voltar a pregar livremente o evangelho, propagando, difundindo, anunciando assim as boas novas do evangelho do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mas sua segunda carta a Timóteo tem um tom de despedida. Ele sabia que seus dias aqui na terra estavam terminando. O seu ministério estava findando, embora tivesse sido chamado pelo Senhor para pregar o evangelho às nações, aos gentios, aos estrangeiros. O seu trabalho aqui na terra estava findando. Então ele escreve esta segunda carta a Timóteo para fazer apelos a este jovem pastor que fora companheiro de muitas viagens missionárias em seu ministério. Por ocasião, Timóteo se encontrava na cidade de Éfeso, pastoreando a igreja que ele, Paulo, durante 3 anos e meio, ali havia ajudado a estabelecer, a fortalecer, a se criar. Timóteo estava ali pastoreando a igreja em Éfeso, e Tíquico estava sendo o portador desta carta e deveria ficar em Éfeso, enquanto ele, Timóteo, deveria ir apressadamente, brevemente, encontrar-se com ele preso em Roma, devendo passar assim pela cidade de Troade e ali pegar alguns objetos que lhe pertenciam, como uma capa, alguns livros, principalmente os pergaminhos. E Timóteo deveria fazer isto antes que chegasse o inverno. Por isso, a capa lhe era tão importante. O inverno estava chegando e ele precisaria da capa para se agasalhar na prisão. Então ele lembra Timóteo: olha, passa por Troade, pega a minha capa, traz contigo alguns livros, principalmente os pergaminhos. Mas a sua expectativa era de que ele haveria de ser julgado e sentenciado, condenado à morte. São palavras dele no capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Este homem que vislumbra o final de sua vida, o término do seu ministério, do seu trabalho aqui na terra, enquanto mensageiro de Deus, enquanto apóstolo do Senhor Jesus Cristo, mesmo vendo que estava próxima à sua morte, ele não transmite nem um desespero. Sim, isto é perfeitamente percebido na carta. Apesar deste ambiente, ou desta realidade pesada, ele não está desesperado. E a razão porque ele não está desesperado, ele diz aqui na leitura que fizemos, ele disse que sabe em quem ele tem crido, E ele diz que Cristo Jesus aboliu, anulou a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção
pelo Evangelho. É o versículo de número 10, ok? Ele diz, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu, anulou a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Quem conhece o Filho de Deus, quem conhece o Evangelho de Jesus Cristo, que é alcançado pela graça de Deus, mesmo diante da pior situação, né, da vida, a morte, neste caso, não se desespera, porque, como ele diz adiante, ele sabe muito bem em quem ele tem crido. Então o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo num momento muito difícil. E é por esta razão que eu estou trazendo esta doutrina, esta palavra hoje. Todos nós estamos diante de um momento muito difícil na nação brasileira, onde a cada dia é anunciada mortes de pessoas que foram contagiadas por um vírus que está aí em todo o mundo e que já chegou aqui na nossa nação, no nosso país, gerando um certo medo, gerando um certo temor, gerando um certo pavor. Mas aqui está a palavra de Deus, aqui está a vida de um homem convicto de seu chamado, ciente de sua fé. Ele diz, eu sei em quem eu tenho crido, e está em paz, não se desesperando, mesmo sabendo que a sua condenação está próxima. Ele havia sido ouvido pelas autoridades jurídicas numa primeira audiência, e ele fala a Timóteo que ele havia sido deixado pelos seus companheiros. Ele estava sozinho. Alguns daqueles que foram companheiros de labuta missionária, de obra missionária, haviam deixado este homem de Deus sozinho. E ele estava, portanto, numa situação, numa condição de fragilidade. E nesta condição de fragilidade, ele lembra a Timóteo a importância e a necessidade do crente fortalecer-se na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo precisaria, sim, de fortalecer-se na graça que há em Cristo Jesus. Ele possuía uma personalidade ou um temperamento tímido, era um jovem um tanto tímido. O apóstolo Paulo, certa feita, tivera que exortar os irmãos a que recebessem esse jovem, né? E que ele fosse recebido entre os irmãos, dada a sua timidez. E ele, certamente, diante daquela realidade, seria, sim, tentado a envergonhar-se do Evangelho, tentado a envergonhar-se de Cristo, do testemunho de Cristo, tentado a envergonhar-se do próprio apóstolo que estava terminando os seus dias preso e certamente condenado. Então o apóstolo faz uma exortação, faz um apelo para que ele não se envergonhasse, ao versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. O apóstolo Paulo enfrentava também, naqueles dias, a oposição de falsos mestres, de falsos obreiros, de pessoas que se levantaram no seio da igreja como mestres, como doutrinadores,
como ensinadores, mas na verdade estas pessoas resistiam à doutrina de Cristo, negavam até mesmo que Cristo tivesse ressuscitado, e estava levando algumas pessoas neste caminho, neste pensamento, nesta ideia, e havia alguma desistência de alguns da fé. Portanto, a realidade era muito difícil. Se vislumbrava a condenação e morte, a deserção da fé de alguns, e a morte iminente, a condenação iminente. Então, esta palavra de fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus chega no momento oportuno na vida de Timóteo. Quantas vezes, diante de situações difíceis, nós somos tentados, a temer, a nos encher de pavor e medo, e aqui somos exortados a não dar vazão a este espírito de temor, de medo ou de pavor, mas nutrir, alimentar este espírito que temos recebido aqui, espírito de fortaleza, espírito de amor e espírito de moderação. Certas situações, certas circunstâncias adversas podem nos tentar a alimentar o temor, a alimentar o medo, mas não foi este espírito que nós recebemos. Então, diante das calamidades, das notícias que temos no nosso país, no momento e até no mundo, não devemos nos encher de temor, não devemos nos deixar dominar pelo pavor, pois Deus já nos tem dado a sua graça. Por isso, a palavra lá do versículo 1 do capítulo 2. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós já temos recebido a graça de Deus. Nós já temos recebido o espírito de fortaleza, o espírito de amor e o espírito de moderação. A moderação aqui é a temperança, é o autodomínio. Este autodomínio é fruto de uma maturidade espiritual. Esta moderação, ela é o resultado de uma vida no domínio do Espírito Santo, no controle do Espírito Santo. O que nós queremos dizer agora com toda convicção é que Deus já nos tem dado a sua graça, e esta graça é fonte de fortaleza. O salmista diz na palavra dos Salmos, ele diz que o Senhor é a sua força, o Senhor é a sua fortaleza, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, apesar dos pesares, apesar das circunstâncias serem adversas, apesar de à nossa volta 1000 estarem caindo de um lado e 10.000 de outro, nós já temos recebido ou conhecido a graça de Deus, e podemos encontrar nesta graça fortaleza. Esta é a palavra que queremos fazer chegar a você que está acompanhando esta transmissão, este culto. Louvado seja Deus. Que não se deixe apavorar, não se deixe dominar por medo qualquer, mas se fortaleça na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo, eu estou preso. Timóteo, os meus companheiros que você conhece me deixaram sozinhos. Eu compareci sozinho na minha audiência. Somente um aqui
não se envergonhou da minha condição de prisioneiro e buscou ajudar-me, né? Diz que Deus o recompense. Este foi aqui lembrado por Paulo como sendo Onesíforo, a casa de Onesíforo, né? Ele trouxe alegria ao coração de Paulo, ele não se envergonhou das prisões de Paulo. Eu estou prestes a ser julgado novamente e a expectativa é de condenação, mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos quantos amarem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar dos pesares, este homem estava cheio de fortaleza, cheio de ânimo, não estava desesperado, não estava apavorado, e isto era resultado da graça de Deus. Timóteo também deveria buscar fortalecer-se nesta graça. Mas como, ora, esta fortaleza, ela não acontece sem a nossa participação, sem a nossa contribuição. E é agora em um ponto muito importante que nós queremos aqui chegar e comentar, e refletir, e meditar. O verbo fortalecer-se, está no modo imperativo. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça de Deus já é fonte de fortaleza em sua essência, por ela mesma, ela é fortaleza para aqueles que já a conhecem, para aqueles que já a experimentaram. Mas nós temos que fazer algo que está ao nosso alcance e compete a nós. Olha só que palavra interessante, o apóstolo lembra a este jovem pastor, quando diz assim, no versículo 6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo lembra a Timóteo uma fé sincera que habitava no seu coração, fé esta que ele tinha certeza que habitava, que havia estado primeiro no coração de sua avó e depois no coração de sua mãe, Loide e Eunice, vó e mãe de Timóteo. E que ele tinha esta fé sincera e que já habitava no seu coração, mas ele havia recebido algo de Deus, ele havia recebido algo de Deus pela imposição das mãos do apóstolo, não é? Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. No coração de Timóteo já havia fé, uma fé sincera. Deus já havia colocado no coração deste jovem pastor, colaborador do apóstolo São Paulo, a fé, esta fé que é tão importante, que é imprescindível, que é indispensável para o cristão. O justo viverá da fé, o justo viverá pela fé, diz assim a palavra de Deus. Mas, apesar desta fé sincera já habitar no seu coração, o apóstolo lembra ele que ele precisava despertar o dom de Deus. Isto é, ele precisava cultivar, ele precisava exercitar, ele precisava colocar em prática aquilo que Deus já havia dado, já havia entregue à sua vida. Sim, o cultivo, o exercício compete a cada um de nós. Nós já temos recebido do Senhor a fé, portanto, precisamos cultivar, precisamos alimentar esta fé e aí
fortalecer-nos na graça que há em Cristo Jesus. E surge a pergunta: como nós podemos fortalecer-nos na graça que há em Cristo Jesus? Ora, trago aqui uma passagem bíblica do Novo Testamento muito interessante, que nos ajudará a meditar e ver, né, o que nós podemos fazer para fortalecer-nos nesta graça que há, que existe, que é real, que está em Cristo Jesus, que está à nossa disposição, que é fonte inesgotável para todos nós, fonte de força, fonte de fortaleza, fonte de bom ânimo. Jesus advertiu os seus discípulos que haveriam de encontrar aqui neste mundo aflições. Jesus não iludiu seus discípulos, Jesus não enganou seus discípulos. Jesus foi muito claro ao dizer que no mundo tereis aflições. O mundo que vivemos é sim um mundo de aflições, é um mundo de sofrimento, é um mundo de choro, é um mundo de lágrimas. Esta é uma realidade da qual nós não podemos escapar. Mesmo conhecendo o Evangelho, ainda estamos no mundo. Jesus, em sua oração, no capítulo 17, oração sacerdotal, né, conhecida, no capítulo 17 do Evangelho de João, diz: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Portanto, o mal está aí no mundo, mas nós temos de Deus livramento. Jesus pediu ao Pai por livramento do mal para os seus discípulos. E nós também fomos ensinados por Ele a, quando orarmos, pedirmos que o Pai nos livre do mal. Portanto, se o mal está no mundo, temos em nós um Deus que nos livra do mal. Portanto, não podemos ou não temos que nos apavorar-nos, encher-nos de medo, encher-nos de temor diante de adversidades, né? Diante de situações que para nós os nossos limites se esgotam, se esvaem, se acabam, terminam. Precisamos, neste momento, fortalecer-nos, fortificar-nos na graça que há em Cristo Jesus. Então, o que de prática podemos fazer para, em situações adversas, fortalecer-nos nesta graça que há em Cristo Jesus? Graça é favor, graça é disposição de Deus em nos favorecer, mesmo não merecendo. Não é porque merecemos, mas porque Deus é bom. E glórias a Deus, porque a sua bondade é inesgotável, a sua bondade dura para sempre. Você pode confiar na bondade de Deus. Portanto, Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele traz aos seus discípulos uma palavra de encorajamento, né? Uma palavra que os discípulos haveriam de precisar quando chegasse o momento de adversidade, o momento contrário, o momento que muitas vezes nos pega de surpresa, né? Que nós não esperamos. No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus chega para os seus discípulos e diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Olha só que coisa interessante. O capítulo 13 de João revela mostra que Jesus tinha anunciado aos seus discípulos algumas coisas que haveriam de acontecer. E a palavra que Cristo estava trazendo a eles trouxe ao coração deles tristeza. E eles se abateram
meteram naquela hora, quando Jesus revelou que naquele dia um deles haveria de traí-lo. Olha, nesta noite um de vocês haverá de me trair. Eles receberam aquela palavra com um certo impacto, um certo susto. Aquilo trouxe um certo impacto negativo ao coração dos discípulos. Eles haviam seguido Jesus durante 3 anos e meio ali aproximadamente. E agora, naquele momento, Jesus estava dizendo que naquela noite, dentre eles, um haveria de traí-lo. Aquela palavra trouxe tristeza ao coração dos discípulos. Em seguida, Jesus fala que para onde ele estava indo, né, eles não podiam ir. E que todos eles, naquela noite, o deixariam só, o abandonariam. Ora, esta segunda revelação de Jesus aos discípulos foi outra palavra que acrescentou mais ainda tristeza ao coração deles. Todos nós haveremos de abandonar o Mestre nesta noite. Dentre nós, um haverá de traí-lo, e todos nós abandonaremos o nosso Mestre nesta noite. Então Pedro diz, olha, de modo nenhum, Senhor, eu estou disposto, né, a dar a minha própria vida, a morrer por ti. E aí Jesus disse, olha, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes nesta noite, tu 3 vezes me negarás. Então, cada palavra, cada revelação que Jesus mostrava que estava por acontecer, cada momento que estava por acontecer, cada evento que estava por vir naquela noite, trazia ao coração deles um certo peso de tristeza. Então, vendo o coração deles assim entristecidos, Jesus, o Filho de Deus, por sua bondade, por sua graça, ele não abandonou o coração dos seus discípulos nesse estado de tristeza. Então, a partir do primeiro verso do capítulo 14, ele vai falar algumas coisas aos seus discípulos para prepará-los para momentos difíceis que estavam por vir. E observando aquilo que Jesus falou no capítulo 14, que nós podemos ver aqui como eu e você podemos fortificar-nos na graça que há em Cristo Jesus, quando as circunstâncias, quando as situações não são boas, são contrárias, são adversas. Não é aquilo que sonhávamos, não é aquilo que queríamos, não é aquilo que desejávamos. Jesus então diz aos seus discípulos, olha, não se turbem. Ele dá a sua palavra. E aqui está a primeira coisa que podemos buscar para fortalecer-nos na graça que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, há a disposição de Deus em nos ajudar. Há o favor divino em nos conceder as suas bênçãos, em não nos deixar sozinhos, em não nos desampararmos. Este mesmo apóstolo diz em uma outra carta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aqui está algo que está ao nosso alcance e que eu e você precisamos exercitar, precisamos colocar em prática para que esta graça, a graça de Deus, comece a trazer ao nosso coração, ao nosso espírito, fortaleza. E a primeira coisa que nós chamamos aqui a atenção ou observamos é a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Jesus vai dizer aos seus discípulos no momento de tristeza, não se turbe o vosso coração. Lembro-me aqui de um personagem bíblico no Antigo Testamento, seu nome é Josué. Ele estava diante de uma situação difícil.
Ele estava vivendo, podemos dizer, um momento de calamidade. Era um momento de luto. O momento era de tristeza, de choro, de luto. De grande responsabilidade sobre seus ombros, sobre sua vida. Deus chega para Josué no momento em que o seu servo Moisés, o servo de Deus, Moisés, havia morrido. Deus diz a Josué: meu servo Moisés é morto. E Josué estava de luto, ele estava triste. O momento era de dor, de luto, de morte. Mas Deus, neste momento, não abandona os seus. O nosso Deus é um Deus de graça. E ele chega para Josué e diz: tende bom ânimo. Ele nos dá a sua palavra. Portanto, buscar a palavra de Deus é algo que eu e você podemos fazer, podemos cultivar, podemos exercitar, e isto trazer a nós força, fortaleza em momentos difíceis, em situações não boas, sem momentos e situações de choro, de luto, de tristeza. Ouvir a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus. Não escute a voz dos clamores, das calamidades. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não podemos estagnar-nos, pararmos e trancarmos-nos diante das situações impossíveis, porque o nosso Deus, possíveis a nós, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Portanto, o nosso socorro vem do Senhor. Então, esta palavra de Paulo, fortifica-te na graça. Timóteo deveria buscar esta fortaleza na palavra de Cristo, na palavra de Deus. Por isso que Paulo também pede a Timóteo que, quando fosse encontrar-se com ele em Roma, não deixasse de levar os livros, principalmente os pergaminhos, com certeza, cópias das Escrituras Sagradas. Este homem alimentava a sua fé com a palavra de Deus e podia estar inabalável diante de uma morte iminente, de uma condenação iminente. A palavra de Deus nos fortalece. A palavra de Deus é força. Deus já nos tem dado a sua palavra. A palavra de Deus é a expressão da sua graça, é a expressão do seu amor para nós. Ele não ficou em silêncio. Antes ele se manifestou, ele se revelou, ele falou a nós. Hebreus diz que, havendo ele antigamente falado aos pais de muitas maneiras, a nós, hoje ele nos fala por meio do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, precisamos parar para ouvir a voz de Cristo, a palavra de Cristo. Como ele disse aos seus discípulos naquela noite de tristeza, quando ele revelava o que estava por vir. Estava por vir traição, estava por vir abandono, estava por vir negação de um dos seus discípulos. Mas, diante daquilo que estava por vir, ele não deixou os seus sem a sua palavra. E aí ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Em seguida, Jesus vai dar a estes discípulos promessas
Daí porque precisamos ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque as promessas de Cristo estão na sua palavra. Estão escritas, foram registradas pela inspiração do Espírito Santo e chegaram a nós. E podemos nos fortalecer na calamidade, na tristeza, no luto, na dor, com estas palavras. As palavras do Senhor Jesus, que são palavras de vida, são palavras de poder, são palavras de força, de fortaleza, são palavras de bom ânimo. Jesus dá aos seus discípulos naquela noite promessas. E nossa mente, nosso coração, nossa alma precisa estar nas promessas de Cristo e não fixado obsessivamente, fixamente nos problemas, nas adversidades, naquilo que muitas vezes nos é impossível. Porque se o nosso coração focar obsessivamente naquilo que nos é impossível, certamente nos encheremos de temor, de medo. Daremos ocasião ao espírito de medo, e não é este espírito que temos recebido de Deus, mas espírito de fortaleza, espírito de amor, espírito de moderação, de temperança. Não podemos deixar que as emoções controlem a nossa mente e tomem até o lugar da razão, da inteligência neste momento. Não podemos deixar que o desespero tome de conta e domine, mas precisamos parar para ouvir a voz de Cristo, a promessa ou as promessas do Filho de Deus. Colocar o coração nisto trará a nós uma fortaleza, uma segurança inabalável, expressada nos Salmos, quando diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Precisamos então fortalecer-nos na graça que há em Cristo Jesus. E a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é fonte de graça, ou expressão desta graça. É preciso que haja em nós disposição. Mas é muito provável que muitos de nós, ao invés de estar com a Bíblia aberta, buscando fortalecer-se na palavra de Deus, nas promessas de Cristo, esteja procurando ver as últimas notícias. E as últimas notícias são de calamidade. E com o coração aplicado somente nas últimas notícias, certamente a nossa alma se encherá de medo e de pavor, se não buscarmos fortaleza na graça que há em Cristo Jesus. Então, meu conselho, meu apelo nesta noite, nesta transmissão, nesse culto de doutrina que estamos fazendo aqui de nosso lar, de nossa casa, e isso devido ao momento, né, recomendado pelas autoridades da nação, pelos médicos. Estamos transmitindo o culto de doutrina pela internet para abençoar a sua vida. O apelo que nós fazemos é: dê mais tempo à palavra de Deus do que ao celular. Leia mais a palavra de Deus do que as notícias na internet. Fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus. Naquela noite, no Getsemane, Jesus
revelou aos seus discípulos algo que estava por vir e que traria mais tristeza ainda ao coração deles. Porque naquela noite o mestre seria preso, no outro dia seria julgado e condenado à morte de cruz. Jesus dará a eles a sua palavra. E na sua palavra, ele revelou ou declarou as suas promessas. Precisamos estar com a nossa mente nas promessas de Cristo. E é isto que fortalecerá a minha fé, a tua vida. E superaremos a todo e qualquer momento difícil que o mundo esteja atravessando, que a nação brasileira esteja passando. Louvado seja Deus. E a primeira promessa que Cristo dá aos seus discípulos é uma morada eterna. Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele promete os céus. A terra, esta terra, ela é passageira. Cristo deu aos seus discípulos uma promessa de um lugar ao seu lado na casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Há um lugar para cada um de nós na casa do Pai. Não fomos largados e nem desamparados. Deus, por meio de seu Filho, nos tem prometido o seu reino eterno. E embora o reino deste mundo seja passageiro, o que nos aguarda é eterno e maravilhoso. Portanto, o apóstolo Paulo tinha, sim, muitas razões para exortar, para advertir o jovem pastor Timóteo, nesta segunda carta, quanto a fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus. Este é o apelo que nós fazemos aos nossos irmãos que acompanham esta transmissão, esta doutrina, né, na noite desta quinta-feira. Meu irmão, tome uma atitude de buscar mais a Deus. Tome a atitude, a coragem de recorrer à graça de Deus. Você já tem a palavra de Deus bem perto de você. Ela pode estar nas suas mãos, mas um lugar mais seguro ainda para ela estar é no nosso coração. Sim, o lugar mais seguro para ela estar é no nosso interior, no nosso coração. E assim, as adversidades deste mundo, embora não sejam muitas, não nos abalam, mas seremos, pela graça de Deus, fortalecidos. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. E queremos, neste momento, encerrar essa transmissão orando ao Senhor, agradecendo a Ele por sua palavra e por sua graça que nos fortalece em momentos tão difíceis. Queremos agradecer a cada um dos irmãos que acompanhou esta transmissão, que atendeu e compreendeu, né, a decisão dos pastores, que atendeu o apelo dos pastores para acompanhar a transmissão pela internet e assim não ficar sem a instrução, sem a doutrina, sem a palavra que dá vida, que fortalece e que abençoa, a palavra de Cristo. Quero aqui trazer mais um louvor ao Senhor e depois orarmos ao nosso Deus, no nome do seu Filho Jesus. Tu és soberano
dos céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Pai, nós louvamos o teu nome por tua palavra. Queremos agradecer-te porque, apesar das adversidades, apesar das lutas, apesar, Senhor, do sofrimento à nossa volta, nós somos fortalecidos pela graça que há em teu Filho Jesus. Sim, o Senhor já nos favoreceu com perdão. O Senhor já nos favoreceu com vida. O Senhor já nos favoreceu com a luz e a incorrupção. Graças te damos por tuas promessas de vida eterna, de vida plena, de vida abundante, Senhor. Graças te damos porque o nosso coração pode estar em ti, e em ti nós, Senhor, encontrarmos a nossa suficiência. Sim, aquilo que nos é suficiente à nossa alma, às nossas vidas. E assim nos alegrarmos em ti plenamente, nos fortalecermos no Senhor totalmente. Seja, pois, o Senhor a nossa suficiência e a nossa alma cante: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Bendito seja o teu nome por tua bondade, por tua graça maravilhosa. Pedimos em nome do teu santo Filho Jesus, que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor guarde os seus, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor olhe para a nação brasileira neste momento, para aqueles que estão vivendo, Senhor, este momento difícil, para que sejam fortalecidos pela graça que há em Cristo Jesus. Que esta ocasião seja para que muitos venham a buscar em ti, Senhor, refúgio e fortaleza. Venham a conhecer o teu poder e a tua salvação, porque neste momento mostra quão frágeis nós somos, quão limitada e frágil a vida humana é, quão frustrante é colocar a esperança no próprio homem. Que é o homem, Senhor? Pobre e necessitado, todos mortais, frágeis, que precisam de ti, que só vivem, que só existem e só se movem porque o Senhor, o Deus Criador, o Deus da vida, faz com que todos no Senhor vivam, se movam e existam. Sim, graças te damos
porque a tua mão não está encolhida, mas o braço do Senhor está estendido, e estendido para agir com poder. Age com poder, Senhor. Move-te com poder sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os teus filhos, sobre esta nação. Mostra o teu poder, mostra a tua graça, salvando, libertando, Senhor, mudando a situação, transformando esta adversidade, este momento de tempestade em bonança. Dá sabedoria àqueles que governam e administram as coisas públicas para que tomem decisões acertadas, para que o bem chegue, Senhor, e alcance a população, a sociedade, e assim os males sejam atenuados. Em nome de Jesus, coloca temor do Senhor no coração destes governantes, para que eles se doem pelo povo, pela nação, no exercício do mandato que receberam de ti, Senhor. Sim, porque toda autoridade vem do alto. É o Senhor quem coloca e é o Senhor quem tira. Assim nós oramos pelas autoridades desta nação, para que recebam de ti a graça de governar com justiça, com sabedoria, com entendimento, que recebam luz para administrar com sabedoria, Senhor, as coisas aqui da terra. Assim nós abençoamos, no nome de Jesus, a cada um que acompanhou e está acompanhando esta transmissão, e que a tua paz que excede todo o entendimento, Senhor, a tua paz encha e inunde e transborde os corações dos teus filhos, e cada um dos teus filhos seja cheio desta paz. E qualquer espírito de pavor, todo e qualquer espírito de medo, que queira se instalar, que queira se alojar no coração dos teus filhos, seja repreendido. Não encontre espaço, não encontre lugar, Senhor, no coração daqueles que estão fortificando-se na graça que há em Cristo Jesus, o teu Filho, ó Pai. Estão com suas mentes em tuas promessas, estão com seus corações em tuas promessas. Sim, pois estão com os seus corações no céu e não na terra, sabendo que tudo aqui na terra é passageiro, todas as coisas estão passando e haverão de passar, mas o teu reino é eterno, e é o teu reino que desejamos, é o teu reino que queremos, e é o teu reino que pedimos. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, venha a nós o teu reino, venha a nós a tua presença, Jesus, venha a nós, Senhor, o teu consolo, a tua fortaleza, pelo Espírito Santo do Senhor, nos sejam dadas estas bênçãos, e elas sejam abundantes, e elas, Senhor, sejam generosas, pois o Senhor é generoso, o Senhor é bondoso e maravilhoso. Assim nós abençoamos o teu povo, os teus filhos, aqueles que estão acompanhando esta transmissão, invocando sobre cada uma destas vidas o nome de Jesus. O nome do Filho de Deus te abençoe. O nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, te guarde e te proteja e te livre de todo o mal. O nome do Senhor Jesus te acompanhe, sim, em toda a tua vida, seja do teu entrar ao teu sair, do teu levantar-se ao teu deitar-se, em todo momento e instante da tua vida. O nome de Jesus esteja em ti, sobre ti, para te guardar,
para te abençoar, para te salvar. É no teu nome que cremos, Jesus. É no teu nome que confiamos. E é o nome do Senhor que nós invocamos agora, Pai, para recebermos de Ti as Tuas santas bênçãos. Fica conosco, em o nome de Jesus. Assim seja. Amém e amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós e sobre cada um que está acompanhando esta transmissão, agora e sempre. E você que crer e recebe esta bênção, diga amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E aqui os nossos agradecimentos ao nosso irmão Iranildo, que tem transmitido estes cultos. Foi transmitido terça-feira, hoje quinta-feira. Terça-feira o culto de oração, hoje o culto de doutrina. E estaremos também transmitindo o domingo pela manhã, 9 horas, a escola bíblica dominical. E também o culto à noite de domingo, a partir das 18 horas. E o objetivo de tudo isso é abençoar você com a palavra de Deus, com o nome do Senhor Jesus Cristo, para que em tempos difíceis você seja fortalecido com a graça que há em Cristo Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um forte abraço na paz do Senhor. Amém.